A temporada do Crystal Palace ela seguiu basicamente esse cenário. Começou assim, teve uma queda mais ou menos para cá, depois teve um pouquinho de subida, depois uma queda bem relevante e depois subiu mais um pouco com 3 vitórias nas últimas 3 partidas antes da pandemia. O que isso significa? Significa que o time começou muito bem, teve esses altos e baixos, abaixou bastante em certo momento da temporada e depois subiu um pouco, o que deixa ele exatamente onde ele deveria estar, digamos assim, acredito pelo nível de investimento do time e pelas atuações também, que é ali no meio da tabela. É uma posição que não é das mais animadoras, digamos assim. Eu acredito que todo torcedor de um time que já se estabilizou na Premier League quer ver o time dar uns passos um pouco mais altos, ele chegar num nível um pouquinho superior, talvez em um momento ou outro brigar por competição europeia, mas também é longe do rebaixamento, o time não vai cair e o Roy Hodgson tem aspectos bem interessantes do seu trabalho que devem ser elogiados. Ele conseguiu trazer uma solidez que últimos treinadores não tinham conseguido trazer para o Palace. As inconsistências antes dele chegar eram maiores ainda e nessa temporada, na verdade, a expectativa era de que o time tivesse um desempenho até pior, eu acredito, porque ele perdeu o Wan-Bissaka, que era um diferencial ali na lateral direita, um cara que dominava aquele setor do campo, foi para o Manchester United, hoje em dia domina por lá também, então era muita dependência no Zaha, um cara que joga muito bem, mas que também não conseguiria levar o time para um patamar superior sozinho. Ele teve também bons jogadores ali do seu lado, mas nada excepcionais, como o Jordan Ayew, que é um cara que é o artilheiro do time, ele se movimenta muito bem, encontra muito bem os espaços e é geralmente o motorzinho ali mais próximo da área. Se o Zaha é um cara que consegue carregar contra-ataques desde posições mais recuadas. No geral, um time organizado em muitos jogos, em algumas partidas o nível técnico, que não é dos melhores, é na verdade um dos mais baixos ali da Premier League, acaba ficando visível e alguns adversários conseguem se aproveitar. É uma temporada sólida, ok, acredito que nenhum torcedor vai estar totalmente empolgado, muitos pedem uma mudança, apesar de reconhecer o trabalho do Hodgson, mas também, por outro lado, esse reconhecimento é justo e esse reconhecimento deve entender ali a realidade do clube no momento e agora é saber o que vai acontecer depois da pandemia, né? Se eles perdem o Zaha nessa janela, o que fazem sem ele e o que acontece nas próximas temporadas.